Bom dia, meus alunos, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje estudaremos os modificadores da oração, módulos 69 e 70, capítulo 8, grupo 4, ok? E o que significa esse processo de modificação? Ele acontece quando em uma oração a presença de expressões que limitam o significado de outras. Vamos prestar bastante atenção ao efeito de sentido que a modificação causa nos textos, tendo em vista que essa função sintática não é exercida pelo verbo nem pelo substantivo, podendo, por conseguinte, ser eliminada sem prejuízo gramatical, embora contribua para o sentido do que está sendo expresso. E o primeiro modificador de oração é o adjunto adnominal. Vamos rever um pouquinho sobre ele? Então, olha só, pessoal, o adjunto adnominal, qual o significado, da palavra? Se você pegar pelo radical da própria palavra, ad significa junto, quer dizer, junto ao nome, não é? Então, nós temos aí 3 vezes a palavra junto, dentro do prefixo, da palavra adjunto e adnominal, ok? Junto ao nome. Então, é um termo da oração que sempre vai se referir a um substantivo. Porque nome para gramática é o substantivo, ok? Então, outra coisa importante que a gente não pode deixar de dizer é que a função do adjunto adnominal, ela vai ser exercida por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um artigo, por um numeral e por um pronome adjetivo. Vamos observar isso? Olha lá, pessoal, ao fazermos a pergunta o que é adjunto adnominal, temos que pensar numa união, não é? Observem os dedos entrelaçados, né? Um está junto ao outro. Assim é o adjunto adnominal. Ele vai ficar junto a quem? Ao substantivo, ok? Olha lá, pessoal, que eu acabei de comentar com vocês. Observem os termos ligados ao nome, então, né? Ao adjunto adnominal. Então, o número, né? Por exemplo, 3 rapazes. Artigo, os esquimós, pronome, minhas amigas e o adjetivo, caminhos antigos. Então, tanto as palavrinhas 3, os, minhas e antigos vão ser classificados como adjuntos adnominais, tá? A função sintática deles vai ser essa, de adjunto adnominal. Embora eles pertençam a classes gramaticais diferentes, como número, artigo, pronome, adjetivo, mas eles vão manter a mesma função, tá? Olha lá, pessoal, nós sabemos que os adjetivos, eles expressam uma qualidade dos seres aos quais eles se vinculam. Então, em alguns casos, essas palavras elas vão fornecer informações acessórias, como vamos verificar no exemplo a seguir. Então, olha lá. Os meus 2 filhos estavam no 8º ano, né? Então, eu tenho aqui os, artigo, meu, pronome, 2, numeral, não é? Aí, olha no exemplo abaixo, os meus 2 filhos gêmeos estavam no 8º ano, então eu tenho um adjetivo, não é? Eu tenho um adjetivo aqui que está expressando uma qualidade, não é? Do substantivo filhos, ok? Então, 2 filhos gêmeos estavam no 8º ano. Observe, então, que aí nesse caso eu tenho um adjunto adnominal exercido por um adjetivo. Vamos verificar o exemplo de baixo dessa frase? Olha lá. Os meus 2 filhos gêmeos do meio estavam no 8º ano. Observem que agora eu coloquei uma locução adjetiva. 2 filhos gêmeos do meio. Esse do meio, não é? Ele é uma expressão qualificadora formada pela união de um substantivo com uma preposição. E nesse exemplo, nós percebemos o quê? Que temos um adjunto adnominal se referindo também a filhos, tá? Vamos observar os exemplos ao redor. Olha só. Temos também um adjunto adnominal exercido pelos artigos, né? Tanto o quanto os, né? Que está no plural. Então, observe, o filho, né? O meu filho, os meus filhos. Então, esse artigo, o, ele determina, ele indica algo específico, ok? Desse modo, então, eu posso também observar que o adjunto adnominal, ele tem a função aí, né, de determinar o substantivo filho, tá? Vamos observar o numeral. Olha lá, 2, né? Os meus 2 filhos, 2 também, né?
está funcionando como adjunto adnominal. Há uma determinação aí de base numérica, no caso do 2, né? E embaixo, olha lá, o pronome adjetivo, não é? Meu. Meus 2 filhos. Esse pronome adjetivo, ele acompanha, ele determina, ou ele pode modificar um substantivo, particularizando, ok? E aí, dessa forma, ele também vai exercer função de adjunto adnominal, certo? Um outro modificador da oração é o aposto, pessoal. Embora ele não exerça o papel de adjunto, ele também é um termo acessório, tá? E ele não deixa de atribuir sentido. Então, ele pode ampliar, ele pode resumir, explicar ou desenvolver o conteúdo do termo a qual ele faz referência. Ele sempre vai aparecer separado por vírgula, tá, gente? Travessão ou 2 pontos, certo? Por exemplo, ontem, vírgula, domingo, vírgula, passei o dia no parque. Então, observem que a expressão domingo, né, que a palavrinha domingo, está separada por vírgula, tá? Temos outros exemplos de aposto. Olha lá os outros exemplos que eu falei para vocês, não é? Então, Dom Pedro II, vírgula, imperador do Brasil, vírgula, foi um monarca sábio. Então, imperador do Brasil tá como um termo explicativo a respeito de Dom Pedro II. Observe o exemplo de baixo. Ela só precisa de uma coisa. 2 pontos. Carinho. Esse carinho também é um aposto, tá? Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Mesma coisa. Olha lá, um aposto resumitivo, né? Colocado pelo pronome indefinido tudo. Marina, vírgula, minha prima, chegou ontem de viagem. Então, minha prima está especificando quem é. Né? Tá explicando, na verdade, quem é Marina, né? Então, a minha prima. Comprei tudo o que eu precisava na feira, vírgula, 2 pontos. Banana, vírgula, melancia, vírgula, uva e maçã. Observem que aqui eu tenho também um aposto, tá? Enumerativo, ok? Não vou entrar nas classificações do aposto. O que é importante vocês saberem por enquanto, né? Na verdade, é uma retomada de que o aposto, ele também é um modificador da oração e que ele serve para melhorar a estrutura das orações construídas por vocês, ok? Olha lá, nós temos agora, pessoal, mais um termo modificador de oração, que é o vocativo, tá? Como vocês já sabem, o vocativo ele serve somente para chamar e invocar um ser. Ele pode vir precedido da interjeição e caracterizando-se pela entoação exclamativa, tá? Por exemplo, Deus, me ajude. Oh, meu santo, que foi que eu fiz? Amigas, vamos à praia? Queridos alunos, olhem aqui. Observem que as palavras em destaque, elas foram usadas para dirigir-se ao interlocutor, como forma de chamá-lo, tá? Então, nesse caso, eu tenho vocativo. Não podemos confundir vocativo com sujeito, tá? Prestem atenção nessa diferença agora. Olha lá, pessoal, que eu comentei com vocês agora mesmo, né? O vocativo, ele é um termo usado somente para chamar. Então, por exemplo, Marina, estude para a prova. Já o sujeito, ele vai realizar a ação de estudar. Então, Marina estudou para a prova. Observe que no vocativo você tem um chamamento, né? E no sujeito você tem alguém que realiza uma ação. E não há presença na vírgula, por quê? No sujeito, porque você nunca vai usar uma vírgula para separar o sujeito do predicado, tá? Jamais. Ao contrário do vocativo, que você obrigatoriamente tem que pôr uma vírgula para separar o vocativo do restante da oração, ok?